AIDS do Brasil, com 12 óbitos por 100 mil habitantes, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Um grave problema que motivou a formação da Aliança Gaúcha pelo Enfrentamento do HIV. Associações, gestores e entidades médicas assinaram nesta semana a Carta de Porto Alegre, que pede resposta rápida e alerta para o avanço da doença no estado. Quem nos conta mais é o presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, Dimas Kliman. Os números do Rio Grande do Sul são bastante preocupantes, não é, presidente? Há um avanço da doença nos últimos anos? Boa noite. Eu estou sem som, não estou ouvindo. Oi, presidente? Não consegue me ouvir? Vou repetir, então. Os números são bastante preocupantes aqui no Rio Grande do Sul. Há um avanço nos últimos anos da doença? Sim. Há alguns anos a gente já discute sobre esse aumento dos números de casos no Rio Grande do Sul e muitas vezes esses números eles foram como que negligenciados, inclusive pelo poder público, enfim, por diversos, até mesmo pela sociedade médica. Mas ano passado saiu uma pesquisa epidemiológica muito boa e mostrou que os números eram, inclusive, piores do que os boletins epidemiológicos vinham mostrando. Então, hoje a gente tem em torno de, num grupo populacional que tem maior risco, que são pessoas abaixo de 25 anos, a gente tem em torno de 1 em cada 18 jovens aqui na região metropolitana infectado pelo HIV. A população jovem, então, é a mais atingida? Qual parcela da população? A gente tem no Rio Grande do Sul uma epidemia que a gente chama de epidemia generalizada, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, ou seja, a gente tem mais de 1% da população do estado inteiro com HIV. Mas existe na região metropolitana esse grupo de jovens, numa faixa etária abaixo de 25 anos, então, que tem um número muito maior do que o resto da população. O cenário ele é muito ruim no estado como um todo, mas é pior em determinados grupos. Isso tem a ver um pouquinho com a história da epidemia do HIV, com a história da AIDS, né? As novas gerações, diferentes de pessoas da minha faixa etária para diante, para os mais velhos, assim, que viram, presenciaram, testemunharam a AIDS como uma doença mortal, como uma doença incurável. E hoje o HIV não é mais assim. A gente tem um tratamento e a expectativa de vida ela é idêntica, de uma pessoa com HIV é idêntica de uma pessoa sem HIV, e isso fez com que as pessoas negligenciassem o risco de aquisição do vírus. Pois é, no Rio Grande do Sul a notificação é muito alta, não é? É mais que o dobro da média nacional. O que explica isso? Cortou o som de novo. Certo. Vou repetir, então. A notificação é bastante alta aqui no Rio Grande do Sul, não é? Mais que o dobro da média nacional, é isso? Como explicar essa notificação tão alta? Sim, a gente tem números muito alarmantes. É uma infecção na população, com números, né, na região metropolitana. Porto Alegre sempre foi uma das capitais com maior número de casos, o estado com número exagerado de casos, e existem diversas explicações. Provavelmente o somatório de todas elas é que seja a melhor explicação, mas uma explicação relacionada ao vírus, por exemplo, é que aqui na nossa região a gente tem um subtipo de vírus que se chama subtipo C, que ele é diferente de outras regiões do país e também do planeta. O subtipo do HIV mais comum nas Américas e na Europa, por exemplo, é o subtipo B. No Rio Grande do Sul é o subtipo C, que é um pouquinho mais parecido com algumas regiões da África. E a gente sabe que esse subtipo ele tem uma predisposição maior pela infecção heterossexual. Então, isso explica, por exemplo, o número maior de casos de mulheres que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul infectados. A gente tem, em média, no Brasil, 2/3 das pessoas são homens. Aqui no Rio Grande do Sul, o maior número é de mulheres, né? Passa dos 50%. Então, essa explicação ela nos fala muita coisa. Mas também há um certo descaso com as medidas de proteção. Por exemplo, preservativo, nessa mesma enquete
que viu esses números alarmantes aqui no Rio Grande do Sul, ela mostrou que somente 1 em cada 4 pessoas utilizou preservativo na última relação. E na primeira relação, justamente falando aquilo que eu disse no bloco anterior, da questão dos jovens, 1 em cada 3 pessoas utilizou preservativo na primeira relação. Então, a gente perdeu certas medidas e não incorporou as medidas novas que surgiram durante a epidemia do HIV. Ok, Dimas Kliman, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, agradeço muito a conversa hoje, uma boa noite para você. Boa noite e obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa.